Então, 2 Timóteo capítulo 2, pessoal, importantes versículos que o apóstolo Paulo fala a respeito dessa continuidade. Vamos ler essa passagem que diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Versículo 15 agora. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E também no capítulo 3, versículo 14 a 17, diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu considero esses versículos chaves para despertar a alma desse encontro, em que nós estaremos juntos no propósito de edificar uns aos outros. Lembre-se que no momento em que as palestras serão entregues a vocês, vai ser apenas para estimular conversações, perguntas, questões de doutrina, que nós trabalharemos juntos, buscando essa harmonia e unidade na doutrina, para que a gente possa estar sempre podendo trabalhar juntos, sempre. Isso é talvez o item principal para as igrejas trabalharem juntos, que os líderes sejam unidos na mesma palavra, na mesma mensagem. Esse é a espinha dorsal para que nós possamos trabalhar juntos. Não tem como a gente estar unidos se nós não nos submetermos à palavra do Senhor e deixar com que a palavra traga para nós, deixando de lado todo orgulho, todo e qualquer empecilho, para que a gente seja aberto para buscar essa harmonia entre nós, para continuar propagando o Evangelho de Cristo. Então, nesse momento, gostaria de convocar os irmãos a um tempo de oração, e daí então eu passaria a palavra ao irmão Dávila. Bom dia. Good day. Yeah. I am so happy to be here. Estou muito feliz por estar aqui. It is a great privilege for me to be with you. É um grande privilégio para mim estar aqui com vocês. And I am not the authority. E eu não sou a autoridade. This is the authority. Essa é a autoridade. We are here to edify each other. Estamos aqui para nos edificarmos uns aos outros. I have learned so much from Brother Bernardo. Eu aprendi muito do irmão Bernardo. From Carol. De mim. From the other family members. E dos outros membros da família. I've heard many stories of your service for the Lord. Ouvi muitas histórias de seu serviço para o Senhor. And you have reinforced for me. E vocês reforçaram para mim that He is faithful. Que Ele é fiel. My confidence is not in me. A minha confiança não é em mim. It's not in any man. Não é em homem algum. It is in the Lord Jesus Christ. É no Senhor Jesus Cristo. He is my confidence. Ele é a minha confiança. I know He can do anything.
Eu sei que Ele pode fazer qualquer coisa through a yielded servant. através de um servo que se submete. A great missionary said, Um grande missionário disse: "The world has yet to see o mundo está ainda para ver what God can do through one man o que Deus pode fazer através de um homem who is wholly yielded to Him." que está totalmente submetido a Ele. And I believe that. E eu creio nisso. To me, I'm a nobody. Para mim, eu sou um ninguém. The message is about Him, A mensagem é sobre Ele. and we are here to serve Him. E estamos aqui para servi-lo. It is His Spirit, É o Espírito dele, His wisdom, a sabedoria dele, His strength, a força dele, His leading, a liderança dele, His love and mercy and grace. o seu amor, misericórdia e graça. That is our confidence. Essa é a nossa confiança. And I so thank Him for allowing us to be together today. E eu agradeço muito a Ele por permitir que estejamos juntos hoje. I like Bernardo's opening in 2 Timothy. Eu gosto da abertura do Bernardo em 2 Timóteo, Thou therefore, chapter 2, verse 1. capítulo 2, versículo 1. Thou therefore, my son, Tu, pois, filho meu, born one. aquele que é nascido. He had been instrumental in Timothy's salvation. Paulo foi instrumental na salvação de Timóteo. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. And I believe that is not only graciousness, E eu creio que isso não seja apenas graciosidade, it is the grace message é a mensagem da graça that He committed to Paul que Deus passou para Paulo to commit to us. para passar para nós. And He says, the things that you have heard from me, E no versículo 2: e o que de minha parte ouviste among many witnesses, através de muitas testemunhas, the same commit thou to faithful men. isso mesmo transmite a homens fiéis. What is the reason we can be faithful? Qual é a razão pela qual podemos ser fiéis? Is it not because He is faithful? Não é porque Ele é fiel? Sim, it is. Yes, He is faithful. Sim, Ele é fiel. Therefore, Portanto, it is by His strength, é pela força dele, pelo poder dele, His guidance, a liderança ou o jeito dele nos guiar, that we can be faithful to Him. que podemos ser fiéis a Ele. Yeah. 2 Corinthians chapter 4, 2 Coríntios, capítulo 4, verse 1. no versículo 1. Therefore, seeing we have this ministry, Pelo que, tendo este ministério, as we have received mercy, segundo a misericórdia que nos foi feita, we do not faint, não desfalecemos. but we have renounced the hidden things of dishonesty, Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, not walking in craftiness, se ocultam, não andando com astúcia, nor handling the word of God deceitfully, nem adulterando a palavra de Deus. but by manifestation of the truth, Antes nos recomendamos a consciência, it's different, de todo homem, commending ourselves to every man's conscience na presença de Deus, in the sight of God. pela manifestação da verdade. So He has asked us to serve Him, Então, Ele nos pediu para servirmos a Ele, to hold forth the word of life, para nós levarmos adiante a palavra da vida, to hold it forth according to the revelation of the mystery, para nós a distribuirmos de acordo com a revelação do mistério,
and to always be honest and straightforward with presenting it. E para sermos sempre honestos, para apresentarmos a mensagem. No deceit, no compromise. Nada de engano ou de comprometimentos. 1 Corinthians chapter 4, 2. Chapter 4 also. 1 Coríntios, também no capítulo 4. 1 Corinthians chapter 4, verse 1 Coríntios 4:1. Let a man so account of us Assim, pois, importa que os homens as of the ministers of Christ. nos considerem como ministros de Cristo. Do you know what a minister is? Você sabe o que é um ministro? It means a servant. Significa um servo. So let men account of us as servants of Christ. Então, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo And stewards of the mysteries of God. e despenseiros dos mistérios de Deus. Verse 2. Versículo 2. Moreover, it is required in stewards Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros that a man be found faithful. é que cada um deles seja encontrado fiel. So we can be faithful by his enablement. Então, nós podemos ser fiéis através de Deus nos capacitar para isso. By a yieldedness Através de uma submissão to walk in his will and in his way. para andar segundo a sua vontade e no caminho dele. But our confidence is always in him. Mas a nossa confiança sempre está nele. And he will give us the strength we need. E ele nos dará a força que precisamos. When we seek to serve the Lord, Quando buscamos servir ao Senhor, we desire to grow in our understanding of his word, desejamos crescer no entendimento de sua palavra, so that we can become servants. para que possamos nos tornar servos. The day we get saved, No dia em que somos salvos, that is, the day we believe that he died for me and was buried and arose again. esse é o dia no qual cremos que ele morreu por mim e foi sepultado e ressuscitou novamente. And I trust him as my risen Savior. E eu confio nele como meu Salvador ressurrecto. From that moment onward, I can serve him. Daquele momento em diante eu posso servi-lo. And it would be normal to want to, E seria normal querer fazer isso, because service is a thank you back to him. porque serviço é um agradecimento em retorno a ele. It's gratitude É gratidão for the love he has shown to us. pelo amor que ele nos mostrou. And it pleases him when we walk in love for him. E agrada a ele quando andamos em amor por ele. It brings a fellowship with him, Traz uma comunhão junto com ele. a communion, Well, that's the same word. same word. It brings a joy Traz uma alegria as to knowing your Father better and better, em relação a conhecer a seu Pai cada vez melhor. and to knowing the Lord Jesus better and better. E também conhecer o Senhor Jesus cada vez melhor. And you may think, I'm already saved, I already know him. E podemos até pensar que, já sou salvo, então já o conheço. But no, that was to get to know him. Isso foi, ser apresentado a ele, né? Now it's the rest of my life I get to learn and enjoy him more. E agora o resto da minha vida eu posso desfrutar e conhecê-lo cada vez mais. Okay. Ephesians chapter 5, please. Agora no capítulo 5 de Efésios, Ephesians chapter 5, verse 1. Efésios 5, versículo 1.
Be ye therefore Sede, pois, followers of God imitadores de Deus, as good children. como filhos amados. So, to serve Him Então, para servi-lo, for the right reasons, pelo motivo correto, not to get saved, não para se salvar, but because He saved us. mas porque Ele nos salvou, For that reason, por esse motivo, we want to copy Him, nós queremos copiá-lo, imitá-lo, because He made us able. porque Ele nos fez capaz. So, in the Portuguese, does it say imitators? Yes. Yeah. So, in the English version, Então, na versão em inglês, it says followers, fala seguidores, but it is imitators. mas é imitadores, Yeah, yours is right. como está na nossa Bíblia. So be like Him, Então, seja como Ele, because that's what He made you to be. porque foi isso que Ele nos fez para sermos. And He says, verse 2, E Ele fala no versículo 2: and walk in love, e andar em amor, as Christ also has loved us, como também Cristo vos amou, and hath given Himself for us, e se entregou a si mesmo por nós, an offering and a sacrifice to God, como oferta e sacrifício a Deus, for a sweet-smelling savor, em aroma suave. a wonderful aroma. Um aroma maravilhoso. And that walk of love that copies or imitates God E esse caminhar de amor que copia ou imita Deus is what it takes to be a good servant. é o que é necessário para ser um bom servo. A good servant of Christ, Um bom servo de Cristo, a good leader um bom líder of God's people, do povo de Deus, must be a good follower. deve ser um bom seguidor ou imitador, né? He must be the object of everything we do. He, the Lord. O Senhor precisa ser o objeto de tudo que fazemos. And He has to have our heart. E Ele precisa ter o nosso coração. His word has to be at home in our A heart. palavra dele deve estar em casa, em nosso coração. And we have to be yielded to Him. We have to make a choice to be yielded to Him. Nós precisamos escolher sermos submetidos a Ele, For love's sake. por causa do amor. And that is how we can grow E é assim que nós podemos crescer to be good servants para sermos bons servos and lead others e levar outros, guiar outros to do the same. para fazerem o mesmo. So it will be His faithfulness guiding Então, será a fidelidade de Deus guiando as we learn more and more of His word rightly divided. ao aprendermos mais e mais de Sua palavra corretamente dividida. And we will be prepared E nós estaremos preparados by knowing His love better and better ao conhecermos cada vez melhor o Seu amor, to trust Him a confiar nele, as He prepares us ao Ele nos preparar for greater and greater service. para serviço cada vez maior. Those we try to help and lead Aqueles a quem tentamos ajudar e liderar face many difficulties. enfrentam muitas dificuldades, They lose their jobs. perdem seus empregos, They lose a loved one. perdem um ente querido, They have breakdowns with their cars. os carros deles quebram, They have lots of problems. eles têm muitos problemas. How are we Como que nós to help them vamos ajudá-los unless we have learned to trust the Lord in those problems? se é que nós mesmos não aprendemos a confiar no Senhor nesses problemas? So to help us
learn to trust Him, Então, para ajudar a nós aprendermos a confiar nele, He will guide us through problems also. ele também nos guiará através de problemas. And we say, Lord, E nós dizemos: Senhor, I thought you were my friend. achei que fosse meu amigo, I thought you liked me. achei que gostasse de mim, But my car keeps breaking mas o down. meu carro não para de quebrar. And He says, I don't just like you. Daí ele diz: não, eu não só gosto de você, I love you. eu te amo. And you asked me to make you a better servant. E você pediu que eu te fizesse um servo melhor. Remember? Lembra? You prayed. Você orou. So I am helping you. Então eu estou te ajudando. So that you can help others trust me Para que você possa ajudar os outros a confiarem em mim. and serve me E a me servir by coming to others with a message of hope and love and grace. ao chegar aos outros com a mensagem de esperança, amor e graça. The first help they need is from loss for eternity. A primeira ajuda que as pessoas precisam é de perdido na eternidade. We want to give them the gospel Queremos dar a eles o evangelho of the grace of God. da graça de Deus. That's the only gospel that the Holy Spirit will use in this dispensation of grace. Esse é o único evangelho que o Espírito Santo usará nessa dispensação da graça de Deus. And once they trust Him as their Savior, E uma vez que eles confiam nele como seu Salvador, we can help guide them. podemos ajudar a guiá-los. We can serve them Podemos servir a eles by the love of Christ. pelo amor de Cristo. And if we are not yielded to His love, E se nós não formos submetidos a seu amor, they will know eles saberão that we're like everybody else. que somos como qualquer outro, Every other religious person. qualquer outra pessoa religiosa, And they won't think anything of us at all. e não pensarão nada a nosso respeito. But to see His love working in us, Mas, ao verem o amor dele trabalhando através de nós, to see us trusting Him ao verem que nós confiamos nele and yielding to Him in difficulties, e que nós nos submetemos a ele nas dificuldades, even glorying in tribulations, até nos gloriando nas tribulações, boasting of a confidence in Him in tribulations. dando glória pelas tribulações. Confidence. Desculpa. Say that again? Boasting of our confidence in Him. Quando a gente meio que vangloria de nossa confiança nas tribulações, We will learn experience aprenderemos a experiência, because He's always faithful. porque ele sempre é fiel. It takes time to learn that. Leva tempo para aprender isso. It takes time to see that. Leva tempo para enxergar isso. Years can go by and maybe you think nothing's happening. Até anos podem passar e você pensa que nada está acontecendo. But if you are loving Him and studying about Him, Mas se você estiver amando a Ele, estudando a respeito dele, something is happening. alguma coisa está acontecendo. It's happening in the heart where it starts. It has to start with me. Está acontecendo no coração onde tem que começar, e tem que começar comigo. And then He can begin to use His love through me toward another. Então ele pode começar a usar o amor dele através de mim para com os outros. And in Ephesians chapter 5, E em Efésios capítulo 5, that is expanded, isso se expande. explained, very black and white, Está bem explicado, preto e branco, very simple. bem simples. And
It would be wonderful to go through Ephesians chapter 5 now. E seria maravilhoso nós estudarmos o capítulo 5 agora. And we will do that, God willing, in a future lesson. Faremos isso, se Deus quiser, numa futura lição. But let us understand verse 17. Mas vamos entender o versículo 17. Okay? So we're going to skip ahead, Então vamos pular adiante, but it won't be ignoring what's in between. mas isso não estará ignorando o que está ali no meio. It is a conclusion to the same scheme of thought, the same train of thought. Então, é uma conclusão ao mesmo pensamento aqui. If you want to be a leader, a servant leader, Se você quiser ser um líder servo, you must not be unwise, but understanding. você não pode ser, não pode ter falta de sabedoria, mas tem que compreender What the will of the Lord is. qual é a vontade do Senhor. In between verses 1 and 2 and verse 17, he explains it. Então, entre o versículo 1 e 2 e o 17, ele explica qual é essa vontade, In many illustrations. em muitas ilustrações. And so we want to learn that. Então, nós queremos aprender isso. But essentially, Mas, essencialmente, his will is that we walk in his love. a vontade dele é que nós andemos em seu amor, That we share the love of Christ by living it out. que nós compartilhemos o amor de Cristo ao vivermos esse amor. That as we grow in our appreciation and our closeness in fellowship with him, Então, quando nós crescemos em nossa apreciação e comunhão com Ele, we can share that with others more effectively. podemos repartir isso com os outros com maior eficiência. So what is success as a servant? Então, o que é sucesso como servo, ou ser bem-sucedido como servo? What is success as a leader? O que é ser um líder bem-sucedido? A successful leader Um líder bem-sucedido is a successful follower. é um seguidor Successful imitator. bem-sucedido, um Successful imitator. imitador bem-sucedido. He is someone Ele é alguém who will do his very best que fará o seu melhor at what God has called him to do. naquilo que Deus lhe chamou para fazer. It doesn't matter how many you lead to Christ. Não importa quantos você leva a Cristo. It doesn't matter how big your assembly is. Não importa o tamanho da sua congregação. It doesn't matter if you never have any notoriety. Não importa se você tiver um pouquinho de celebridade. It matters that you are found faithful. Importa que você seja encontrado fiel. That's what he says. É isso que ele diz. Do your very best Faça o melhor at what he's called you to do. naquilo que ele lhe chamou para fazer. And you will be successful in his eyes. E você será bem-sucedido aos olhos de Deus. And that's all that matters. E é só isso que importa. Men will probably not appreciate you Provavelmente os homens não apreciarão você. when we seek to please men. We fail God. Quando tentamos agradar aos homens, nós falhamos com Deus. Because then we're doing it for the wrong reason. É porque daí estaremos fazendo pelo motivo errado. But when we seek to win them by his love and grace, Mas quando buscamos ganhá-los através de seu amor e graça, we would never compromise the word of God rightly divided. nunca comprometeremos a palavra de Deus corretamente dividida. Because love doesn't harm people. Porque o amor não danifica as pessoas, não prejudica as pessoas. Love doesn't do injustice to anyone.
O amor não faz injustiça a ninguém. And if I don't live the truth E se eu não viver a verdade and proclaim the truest truth, e proclamar a verdade mais verdadeira, then I'm not showing love to my fellow man. então eu não estou mostrando amor ao meu semelhante. I don't really care about them much at all. Eu realmente não me importo muito com eles. I'm not walking in the love of Christ. Não estou andando no amor de Cristo. Because love always seeks to sacrifice for their good, Porque o amor sempre busca sacrificar pelo bem deles, but never through compromise of the truth. mas nunca através de comprometimento da verdade. Well, you say, suppose I'm true in giving them the gospel, Então você fala, suponha que eu esteja verdadeiro ao repartir a verdade do Evangelho, but perhaps we want to enlarge the church. mas talvez a gente queira aumentar a igreja. So we adopt some things that help that. Então adotamos algumas coisas que ajudam desse lado. Is that the whole truth? Essa é a verdade completa? Is that really what God wants? É realmente isso que Deus quer? No. Não. He wants us to build the assembly of God Ele quer que edifiquemos a congregação de Deus, a Assembleia de Deus, with pure truth. com a verdade pura. Never part truth. Nunca uma verdade parcial. You may think, well, then our numbers will be small. Então você pode pensar, então os nossos números serão pequenos. But God's numbers Mas os números de Deus are the right numbers. são os números certos. God's numbers done His way Os números de Deus feitos à maneira dele are the best numbers. são os melhores números. They're the right numbers São os números certos, because they're based upon the truth 100%. porque estão baseados na verdade 100%. And they can learn to serve Him E eles podem aprender a servi-lo exactly the way He's describing here. exatamente da maneira que ele está descrevendo aqui. Questions? We never read verse 17. Let's read verse 17. Vamos ler o versículo 17. Wherefore, Por esta razão, be not unwise, não vos torneis insensatos, but understanding mas procurai what the will of the Lord is. compreender qual a vontade do Senhor. Think Pense, pense, pense about what's going to honor Him. sobre o que vai honrá-lo, What's going to give us the best opportunity o que vai dar a nós a melhor oportunidade to manifest His love and grace para manifestar o seu amor e graça and to bring others into the body of Christ e trazer outros para dentro do corpo de Cristo and to help them obey verses 1 and 2. e ajudá-los a obedecerem os versículos 1 e 2. And there we would have to study the verses in between, but it is by walking in the light of His Word rightly divided. E daí nós teríamos que estudar os versículos ali no meio, mas é através de andar na luz da palavra corretamente dividida. Verse 8. Versículo 8. You were once darkness, Pois outrora eres trevas, but now are you light in the Lord. porém agora sois luz no Senhor. Walk as children of light. Andai como filhos da luz. Walk in love. Andem em amor. His love. O amor dele. Learned and experienced. What? Learned and experienced. Eu vou tacar uma palavra. Yeah. O amor é aprendido e experimentado. And then lived out and said thank you. E depois vivenciado e através do nosso agradecimento. Okay. We want to further investigate Queremos investigar mais profundamente
in Corinthians, 1 Corinthians chapter 1, but not now. Em 1 Coríntios capítulo 1, só que não vamos fazer isso agora. So, finite. Finite. Que língua é essa? How does it say Italiano? Questions or comments, anyone? Alguma pergunta ou comentário? A minha pergunta vai ser o seguinte, pode ser uma pergunta bem simples para alguns, mas eu acho que eu preciso perguntar. Assim, a gente sabe que tem que dentro do ministério fazer alguma coisa que Deus vai deixar claro. Ele está preparando a gente, Ele vai mostrando, vai deixando claro conforme a gente vai tendo discernimento, mas acredito também que especificamente tem alguma área especial dentro do ministério que Ele quer que a gente trabalhe. Como é que a gente pode identificar de uma maneira mais clara, pela experiência que o Senhor tem? Não vai funcionar isso. Ele tem que falar pausado para eu traduzir. Da mesma forma que ele falava e eu traduzia, tem que ser assim. Então começa de novo, fala um pedaço e não se perca no seu falar. Porque senão... Eu pensei que ia passar lá, eu não sabia como é que funcionava. É falar pausadamente. Tá, beleza, você vai traduzindo. Tá. Correct, because there's no way I can translate it. I've got to do it the same way you did. Yes. You know, you just little by little. Slow. Yeah. Okay. A minha pergunta então é o seguinte, Pouquinho, ele aprendeu pouquinho, ele acabou de falar. Pouquinho. oh my God. Assim, sabemos, né, que cada um de nós vai ter uma missão específica no ministério. Okay, so that each one of us knows that we're going to have a specific thing to do in the ministry. Yeah. E Deus trabalha em nós, nos mostrando And God isso. works in us, showing us that. E sabemos que com o tempo também ele vai facilitando quando a gente também aprende na palavra. And we know that as time passes, the Lord shows us things through the Word and everything. Sim. E com discernimento e sabedoria, isso vai ficando mais claro. And with discernment and wisdom, things become clearer. Amen. Mas eu acredito também But I also believe que existe algo específico que Ele quer para cada um de nós. that there is something specific that He wants for each one of us. E pela experiência que o Senhor tem, And so, with your experience, o Senhor poderia dizer algo para mim, could you tell me something? questionamentos, algo que a gente faz para a gente mesmo, para deixar facilitar What can we ask ourselves to make it easier for us to see what God wants us to do? essa localização, essa You know, where direção you should go in which direction na nossa jornada. in our walk with Him. Okay. Taking His Word Então, pegando a palavra dele as the guide. como guia, If we present ourselves a living sacrifice, se nós nos apresentarmos como sacrifício vivo, Romans 12:1 and 2, lá em Romanos 12, 1 e 2, né? and we allow His Word to transform our thinking, E nós permitimos que a palavra dele transforme o nosso pensamento, I believe He can use you in about whatever you desire to do. eu creio que ele pode usar você em qualquer coisa que você deseja fazer. Because you're prepared to do whatever you do for His glory. Porque você está preparado para fazer o que você fizer para a glória dele. If you're thinking His way. Se você estiver pensando da maneira dele. Como? Understand? Do you understand? Deu para entender o que ele quis dizer? Se você já está com a palavra toda assim, né? So, Você está preparado, daí ele está querendo dizer que se você tem desejo e sente alguma coisa, Deus te leva por ali. Certo, mas pode continuar. Yeah. O meu desejo, às vezes, não é o dele. He said that maybe sometimes his will isn't God's will. Or his wish or whatever. yeah.
the more you follow him, imitate him, quanto mais você o segue, o imita, the more open we are, I believe, eu creio que nós ficamos mais abertos to his leading, ao guiar dele. his guidance. É. And so we find ourselves being positioned by him in ways maybe not obvious to us. Então, e daí a gente de repente se encontra posicionado em lugares que a gente nem imaginava e que não é tão óbvio para nós às vezes. And we say, very well, E dizemos muito bem, I've thought about going over here, eu pensei em ir para o lado de cá, but evidently mas evidentemente he would rather I was over here. ele prefere que eu esteja aqui. Things kept working out that way. O desenrolar das coisas acaba acontecendo assim. So we will serve him wherever we are. Então nós o serviremos onde quer que estejamos. We will try to rejoice and be thankful Tentaremos nos regozijar e agradecer, no matter what happens. não importa o que acontecer. So, as you try to serve him, Então, ao você tentar servi-lo, maybe help people and try to share the gospel with them, talvez tentar ajudar as pessoas e repartir o evangelho com elas, how determined you are quão determinado você é ou está, can help guide pode ajudar a guiar what he will allow you to do. o que ele vai permitir que você faça. So if you're very determined Então, se você estiver muito determinado to go to the Amazon, a ir ao Amazonas, he'll probably let you. provavelmente ele permitirá que isso aconteça. So we have things we call unfortunate. Nós temos coisas que nós chamamos de infeliz, Difficult. infelizmente, Difficult. difícil, né? Coisas desagradáveis. And we should say, E nós devemos dizer, Lord, help me to trust you. Senhor, ajude-me a confiar em Ti. I have no idea why you let this happen, Eu não tenho ideia nenhuma porque Tu deixaste isso acontecer. but I desire for you to be glorified. Mas eu desejo que Tu sejas glorificado. And I've had to do that more than once, E eu já tive que fazer isso mais do que uma vez. and He is always faithful. E Ele é sempre fiel. You sometimes will come to the very end of yourself, Às vezes você chega ao limite de si mesmo, but then you find that His strength is more than able. mas aí você percebe que a força dele é mais do que capaz. Comprende? See? And oh, camera's gone. Perhaps it's God's will. The electricity? Obrigado. Obrigada. Não, mas antes. So sometimes there are changes Às vezes há mudanças that are not so hard. que não são tão difíceis. Not like you lose somebody special or important. Não que você perca alguém especial, importante. But the more we are growing in our understanding and our experience with Him, Mas quanto mais crescemos em nosso entendimento e nossa experiência com Ele, the easier it will be for Him to guide us. Ficará mais fácil para Ele nos guiar, To me. na minha opinião. Anyone else? Satisfeito? He's got more. Okay. Okay. He's very inquisitive. Yeah.
Porque assim, What I meant was anybody can add to my comment. Anybody can assist in my comment. Bom, ele queria, na verdade, ele disse que ele queria saber se alguém aqui queria acrescentar alguma coisa ao comentário dele. Yeah. Antes da sua próxima pergunta. Maybe they have something to add. Alguém? Não, I think you do. Não, mas acrescentando a esse assunto, porque ele não terminou o assunto dele ainda. Tá. Okay. porque assim, né? Como eu ainda sou novo no caminhar, né? A cadeira fez barulho. Como eu sou novo. No caminhar, na palavra, no caso. As he's still new in this walk. Pinta aquele questionamento: será que é exatamente isso que Deus quer He de always mim? has that question, is that exactly what God wants me to do? You know, E a gente- E a gente aprende que tem que, digamos, analisar se essa é a vontade de Deus. So then we learn to analyze, is this God's will? E eu tinha que, se eu não estou fazendo de acordo, não estou fazendo da vontade dele. Yeah, and if I'm not doing it right, then I'm not doing His will. Mas me fez parecer, com a resposta dele, But clareou, it né? seems by your answer Que ele possibilita qualquer ação que eu faça. that He permits it any action that I make. E como é a minha ação, ela vai estar errada, a minha ação ela vai estar, de certo modo, errada, pode ser que esteja, He thinks that maybe, possibly, His action may be wrong, mas ele vai estar sempre abrindo a possibilidade da palavra dele agir naquela situação. but that He will always be permitting that His word will work in that situation, even with Isso me tira a angústia, no caso, pensar nisso. Tira o quê? A angústia de pensar, That will take His anguish away, to think that even if He might be doing something against God's will, God's going to show Him something through that. I agree. Ele confiar nele concorda. independente da ação, no caso. You're supposed to trust Him independent of the situation. He will teach us to trust Him and give us peace in knowing He is faithful. Então, Ele vai nos ensinar a confiar nele e vai nos dar a paz ao fazermos isso. He has 1,000 different ways Ele tem 1000 maneiras diferentes to move us where He would like us. de nos levar até onde Ele gostaria que estivéssemos. But first He has to win our hearts, Mas, em primeiro lugar, Ele tem que ganhar os nossos corações. and then it'll become much clearer to us. Daí fica muito mais claro para nós. But since we're not concerned about every little detail, Mas já que nós não estamos preocupados com cada pequenino detalhe, we shouldn't think of God as micromanaging us. não devemos pensar sobre Deus como estar micromanaging, how do you say that? That's an expression in English. In português. Como se Deus estivesse administrando minuciosamente cada um de nós, assim, cada coisinha. He's not going to micromanage us. Ele não vai fazer isso. I don't Cada pequeno detalhe, assim, ele não crê que Deus vai fazer isso. Yeah. And His grace is sufficient for our mistakes, E a graça dele é suficiente para nossos erros, always. sempre. And if we're truly growing in our yieldedness through trust, E se nós verdadeiramente estamos crescendo na nossa submissão, na confiança, em confiança, we will be more and more in awe estaremos cada vez mais maravilhados of how kind and gracious He is. de quão bondoso e gracioso Ele é. The things He will do when we did not deserve As coisas que Ele faz quando nós não merecemos, to move forward para nós irmos adiante, will cause us to go to our knees in thanksgiving. vai fazer com que nós fiquemos ajoelhados em agradecimento. We don't deserve the very least of His favor, Nós não merecemos o mínimo do favor de Deus. and we find that out. E isso a gente descobre.
We are so happy Estamos tão felizes to have His love. de ter o amor dele. Ok. Yeah. Thank you. He said thank Okay, you. well, praise the Lord. Ok, now a question here. Fala um pouquinho. A minha colocação Ok, his point. é que quando eu tinha 23 anos de idade, When he was 23 years old. em 1971, 71? In 1971? That's when I was saved. Ele foi salvo nesse ano. então, pela primeira vez, For the first time, eu recebi uma visita com este Evangelho da Graça de he Deus. received a visit with this gospel of the grace of God. Então, em 72, And then in 1973, huh? em 1972 casamos. Got married in 1972. Me too. Ele também. E em 1973, And then in 73, comecei a estudar a palavra started studying the word. com uma condição. Huh? Com uma condição. With one condition. Não queria saber de religião, He didn't want to know anything about religion, mas unicamente a verdade da palavra de Deus. but only the truth of the word of God. Em 1974, o Senhor me chamou e me salvou. In 74, the Lord called him and saved him. It took a while for him to be saved. E aquele que me levou o Evangelho And the one who took him the gospel me deu essa instrução, gave him the instruction, e a qual o irmão apresentou nesta manhã do dia. the exact same instruction that you presented this morning. E daí em diante, então, eu And from them on, vivi he na lived presença do Senhor in the Lord's presence, e fui levado para este ministério. and I was taken into this ministry. E defendo este Evangelho da graça de Deus. And I defend this gospel of the grace of God. E a igreja, por um longo tempo, And the church, for a long time, ela se esforçava muito no conjunto da comunhão de anunciar o Evangelho. it always was fighting for the fellowship of the gospel, to present the gospel to more people. Mas no decorrer dos tempos, But then, as time went by, começou a entrar alguns costumes some certain customs started coming e terminou desvirtuando which ended up, how to say that in English, taking away from the original gospel. este mesmo zelo That same zeal, que foi dado naquela época. which they had at that time, Yeah. You understand, right? Yeah, I do, Something I bad do. came in, and okay, If we're you- just if you- presenting this to you. I'm talking about if you were to talk a little louder than Oh, me. sorry. No. If you were to talk, then Ray could hear you. Oh, okay. Then he would know what. Sorry, Ray. I'm leaving you out. Okay, I'll speak up. I I'll just speak said, up now. I just said if you could talk a little louder than me, then you could hear me. Yeah. Okay. E eu não estou acusando ninguém, He's not accusing anybody, Yep. mas este fato é real. but this fact is true. It's real. Yeah. Então, nesta oportunidade entre os encontros de obreiros, So, in this opportunity of this youth conference, Yes. é muito importante que seja reativado it's very important that something be reactivated. este princípio This principle, que o irmão nesta manhã começou a apresentar. this principle that you this morning began to present. E de minha parte, muito obrigado. And from his part, he's saying thank you very much for Praise the doing Lord. this. Praise the Lord. Yeah. E ele disse graças a Deus. My wife Sarah, A minha esposa Sarah, my first wife, minha primeira esposa, the Lord took her home in 1998, o Senhor a levou para casa em 1998. and that was a hard place.
E isso foi uma coisa muito difícil. But she said, Mas ela disse, the more you stand for the truth, quanto mais você permanece firme pela verdade, the smaller may become your circle of fellowship. talvez diminua o tamanho de seu círculo de comunhão. The stronger you are for the pure truth, Quanto mais forte você for pela verdade pura, the smaller will become your circle of real fellowship. menor se tornará o círculo de comunhão real. And that's true. E isso é verdade. It doesn't mean it won't grow, Isso não significa que não crescerá, but the Lord has a way to try the hearts. mas o Senhor tem uma maneira de experimentar os corações. And others who desire to be pure E outros que desejam ser puros in their walk of love for the Lord, em seu caminhar pelo amor do Senhor, Ephesians 5:1 and 2, Efésios 5, 1 e 2, they will not depart. eles não partirão, não se desviarão. And to help those who did compromise, E para ajudar aqueles que se comprometeram de forma errada, what can we do? o que podemos fazer? In my understanding, Ao meu entender, it's by walking very confidently in the love of Christ, é caminhar com muita confiança no amor de Cristo, in the whole truth, na verdade total, completa, and trying to love them and show courtesy to them, e tentar amá-los e demonstrar cortesia a eles, but never compromise. mas nunca se comprometer com os erros também. That's how they're going to see God bless the truth É assim que eles verão Deus abençoar a verdade, in the right way. da maneira correta. And it may take them a long time to say amen, E talvez demore muito para eles dizerem amém. but our testimony becomes their best teaching. Mas o nosso testemunho se torna o melhor ensinar para eles, a melhor maneira de ensiná-los. Because if we compromise to hold them, Porque se nós nos comprometemos de forma errada a segurá-los, that's not God's way. essa não é a maneira de Deus. And they will not be blessed by that. E eles não serão abençoados com isso. Entendeu? Vocês estão falando a mesma coisa. Estão falando a mesma coisa. But we are here to edify each other, Mas estamos aqui para edificarmos uns aos outros, to learn from each other, de aprendermos uns com os outros and to be encouraged by brothers like you. e de sermos encorajados por irmãos como o Senhor. To stir up that precious gift that we have. Para mexer com esse dom precioso que temos. To stir up those embers and realize how brightly the Lord wishes us to shine. E cutucar aquelas fagulhas, aquelas brasas que o Senhor tem em nós para que brilhemos por Ele. To me. Opinião dele. Okay, he has a little comment. Huh? Comment, good. I guess that's No, what it's it is. okay, comment. Bom dia, Carlos. Good morning, Carlos. Bom dia, Apenas Carlos. gostaria de fazer um comentário I would just like to make a comment. na pergunta do Ramon. Como? Para ele?
Não. Comentário. A primeira pergunta. Não, a pergunta foi do Iago. Ô Bernardo. Ah, mas Tá, certo. tá. Ok. He Foi wants to make apenas- a comment about Iago's question. Foi apenas para descontrair. Ah, that was just to break the ice and everybody laughing here. Tinha que. Tiago, eu acredito que essa identificação Ok. ministerial He's telling Iago that he believes that this ministerial identification ela se dá com o próprio envolvimento na obra de Deus. it happens when you are involved in the Lord's work already. E tem várias áreas para servir. And there are many areas in which to serve. Yeah, that's a good comment. E chega um momento que você se identifica, And there comes a moment Uma when dessas you áreas. identify in a certain area. entende? E aí certamente quando você se identifica, Then when you aí você identify, também começa then you a also investir muito mais nessa begin área. to invest a lot more in that area. Beleza? Yeah, I agree. Ele concorda. Amen. And as we mature, E ao amadurecermos, you might think, what do I find myself spending time doing? aí você pensa no que eu me vejo gastando meu tempo, Free time. ou tempo livre, né? Time when I'm not working on the job. Ou tempo em que você não está trabalhando no seu emprego. Maybe I'm not specifically studying a particular passage, Talvez eu não esteja estudando uma passagem específica, but I'm thinking about, I'm doing what I want to do. mas eu estou pensando a respeito e fazendo o que eu quero fazer. What are you doing? O que é que você está fazendo nesse What are you momento? thinking about? Ou a respeito do que você está pensando, né? Ele quer. O que você está ocupando seu tempo, né? Are you practicing how you might present something? Você está treinando como talvez você vá apresentar alguma coisa da palavra. Are you learning to sing? Está aprendendo a tocar, a cantar. What are you doing? O que é que você está fazendo? That can help a little. Isso também pode ajudar a te mostrar A little. um pouco, né? Pode também. But O que ele by, quer dizer? Ele está dizendo no by the que singing, você se pega, sabe? Quando você está pensando, fazendo, depois você para e pensa, opa, eu estou gastando meu tempo fazendo isso. Então, isso pode ser um indicador também. but it is understood in the grace movement. Mas entende-se no movimento da graça, Some people believe that ministers are called by the Lord. There's a specific calling. algumas pessoas acreditam que algumas pessoas são chamadas pelo Senhor. Ephesians chapter 4. Efésios capítulo 4. Evangelists, Evangelista, pastor teachers, pastor mestre and apostles and prophets. e os apóstolos e profetas. So it's commonly understood the apostles and prophets have passed, É comumente já entendido que os profetas e apóstolos já passaram da cena, but the evangelists and teaching pastors are still here. mas que os evangelistas e os pastores mestres ainda estão aqui. It's very common to see it that way. É muito comum enxergar dessa maneira, But there are many in the grace movement mas há muitos no movimento da graça that hold they're all passed away. que acreditam que tudo isso já passou. That once the word of God was completed, Que uma vez que a palavra de Deus ficou completa, no more calling, não Amen. tem mais o chamamento específico dos homens. an unction, a calling from the Holy Spirit Uma unção, um chamamento do Espírito Santo to be an evangelist or a teaching pastor. para ser evangelista ou pastor mestre.
And the agreement between the two sides, the ones that think it's still a calling, Tá, e o acordo, a maneira de se entenderem entre os que entendem que ainda há esse chamamento and those that think all of them have e passed, outros que pensam que tudo isso já passou, is in 1 Timothy chapter 3 and verse 1. fica em 1 Timóteo 3, versículo 1. In the original, in the English version, the authorized English Why would I version. say that? Well, because I'm going to say it, I'm going to quote it. Ok. Ele vai citar a versão em inglês aí. 1 Timóteo 3, 1. In the authorized version, it says, if a man desire, Se alguém aspira, what does it say? deseja, não é um chamamento, né, tá? É What does it say? in English? aspire. So it's very similar. That If a means man, wishes one. yeah, if he Desires. desires Se that. ele deseja isso. So that's a good way to think of it. Então, isso é uma maneira boa para pensar a respeito disso. Did God call me, Don Webb? Did God call me in 1971 when I got saved? Did He call me? Did I feel a calling? Então, Deus me chamou, eu, Dan Webb, lá em 1971, com um chamamento. I had a desire right from the start. Eu tinha um desejo desde o começo. So I don't know. Então, eu nem sei. But I'm not going to argue with what I believe was happening. Mas eu não vou discutir com o que eu creio que estava acontecendo. And I don't look at it according to the Pentecostal Acts chapter 2 demonstration of gifts and callings under the kingdom. I do not. Ok, I'm glad. Tá, e ele também não olha isso sobre a perspectiva de Atos 2, ou a perspectiva pentecostal de como foi ali em Atos 2, o chamado pentecostal. But I do think God has a way of moving us, helping us, directing us. Mas eu creio que Deus tem uma maneira de nos mover, de nos dirigir, de nos liderar, de guiar. For some, it may take a little while for them to think clearly about serving Him as a leader or teacher. Para algumas pessoas pode levar algum tempo até que sintam que Deus está os guiando para serem líderes ou professores, né? They see the confusion, maybe Talvez eles enxerguem alguma confusão lack of leadership, ou maybe falta de liderança, talvez. people running around with no guidance, As pessoas correndo para lá e para cá sem liderança. and they are stirred to try to help. E daí dentro de si sentem o desejo de tentar ajudar. So help, I mean, do Então, it. se for o caso, faça isso, ajude. But you have to be prepared Mas você tem que estar preparado, either way. de qualquer forma. Just because you feel God called you, Só porque você sente que Deus te chamou, if you haven't studied carefully, se você não estudou cuidadosamente, you're not going to be prepared. você não estará preparado. And when the opportunity presents E itself, quando a oportunidade se apresenta, you don't have time to prepare. aí você não terá tempo para se preparar. You have to be prepared. Você já tem que estar preparado. So always take the word to heart and study it very carefully. Então, sempre leve a palavra ao coração e estude-o cuidadosamente. And for a man who's single, E para um homem que for solteiro, think about how you would take a subject or a chapter pense como você pegará um assunto ou um capítulo and teach it to your friends. e o ensinaria a seu amigo. I want to understand this well enough. I want to Eu quero understand entender isso tão bem that I could teach it to my que friends. eu possa ensinar isso a meu amigo. If I'm a husband, Se eu for marido, I want to help my family understand it.
Eu quero ajudar a minha família a entender isso. I want to understand these verses in their Eu context, quero entender esses versículos dentro de seu contexto, in their dispensational context, em seu contexto dispensacional, well enough bem o suficiente that I can help my wife and my children. para que eu possa ajudar a minha esposa e meus filhos. If I'm a single mom, Se eu for mãe solteira, I want to understand the Word of God eu quero entender a palavra de Deus well enough bem o suficiente that I can, yes, live it. que eu possa assim viver a palavra. That's always true, Isso sempre é verdade, né? but also teach it to my children, Mas também ensinar aos meus filhos, my grandchildren. meus netos. So as parents, Então, como pais, we want to be able to help our children, our grandchildren, queremos poder ajudar nossos filhos e netos. and to do that, we have to understand it ourselves. E para fazermos isso, nós mesmos temos que entender a palavra. Pastor Wynne Johnson used to say, Tem um pastor chamado Wynne Johnson que costumava dizer: explaining something you don't understand explicar alguma coisa que você não entende is like coming back from someplace you've never been. é como voltar de um lugar para o qual você nunca foi. No. Não dá, né? So you could be single, Então você pode ser solteiro, but for your own understanding mas para seu próprio entendimento and to be able to help another understand it, e para poder ajudar outro a entender, you want to be diligent. você quer ser diligente. Study, be diligent to show yourself approved unto God. Lembra aquele versículo que fala para estudar para ser aprovado por Deus? A workman, Um obreiro que não tem vergonha do que se envergonhar. a servant, Um servo a que minister, não tem do que se envergonhar. who will not be ashamed. He can explain it. Então, He's not ashamed. Oh, I don't know. essa pessoa pode Não. ensinar, ela não vai ter vergonha. Ele não terá vergonha porque ele vai conseguir explicar porque ele estudou. He will be able to rightly divide the scriptures, Ele poderá dividir corretamente as escrituras. to understand the verses in their context Para entender os versículos dentro de seu contexto and their dispensational context. e seu contexto dispensacional. Is this talking about the kingdom program? Isso está se referindo ao programa do reino? Is it talking about the dispensation of grace? Está falando sobre a dispensação da graça? Or is it a principle that goes this way that applies to both? Ou é um princípio que vai nessa direção que se aplica a ambos? And we can get help from God to know how to do that. E nós podemos obter a ajuda de Deus para podermos fazer isso. So then we have the incentive to study to please Him, Então nós temos um incentivo para estudarmos, para agradar a Ele, but that becomes preparation to help another. mas isso acaba se tornando o preparo para ajudar a outros. And if you desire to start an assembly, E se você deseja começar uma igreja, né? Um grupo, you want to go around town and do what you can to witness to people, você quer passar pela cidade e fazer o que pode para evangelizar as pessoas and establish them in the Word of God, rightly divided. Establish. e estabelecer essas pessoas na palavra de Deus corretamente dividida. You have to be prepared. Você tem que estar preparado. If that's not your desire now, who knows what God's going to do later in you? Se não é o teu desejo no momento, vai saber o que Deus pode querer de você mais pra frente. So it's more than personal. It's always more than just personal, but it has to start with the personal. Então, é muito mais do que pessoal, mas tem que sempre começar com o pessoal, com você mesmo. The original question is highlighted on that. Yeah. And does he do it in these little details? Yeah. We just went through 2 Corinthians chapter 4, verse 1.
Tá, acabamos de passar por 2 Coríntios 4, versículo 1. So who's the we? Então, quem é o nós? O nós. Quem é o nós? 1 Corinthians chapter 4, verse 1. Yeah. Primeiro Coríntios 4. Who's the we? Quem é o nós nesse versículo, né? Não desfalecemos, nos foi feita. Or the us. Yeah. The us. What is that? What it says in there? Yeah. Yeah, us. Also. So anybody have an answer? Who's the us? Who's the we? 2 Corinthians 4. chapter 4, verse 1. Therefore, seeing we have this ministry. Oh, 2 Corinthians 4:1. 2 Corinthians. I had first. Oh, so sorry. I'm sorry. So who is the we? Therefore, seeing we have received this ministry, Pelo que, tendo este ministério, as we have received mercy, segundo a misericórdia que nos foi feita, we faint not. não desfalecemos. Não, mas Who's o the nos we? é nós, porque os nos tá... Quem Who's the we? quem que são essas pessoas? Ele quer saber de qualquer um aí. Claro, Have you- eu tô falando. have you- Anybody, right? Ray? Are you asking them or anybody? No, I'm asking the whole group. We've got somebody Who's right the here. we? We've got- Oh, I'm sorry. Who's? Do you have an opinion? No, but he's asking Oh, anybody. yeah, I know who the we is. I just want to see if anyone else. Gente, Us. mas está se referindo a um grupo no plural. So it's us. It started with Paul and his associates, but it transfers to us. Yeah. So each one of us has been called Yeah. They're To not serve. to serve serve. Him. So now That's so God is calling people today. Deus está chamando pessoas. Is he? Yes. well, he's inviting them. Eh? Yes. He's encouraging them. He desires. Yeah. So what is the ministry that He's given each one of us? If we have received mercy, if you're saved, sorry. Peraí, o que está acontecendo aqui? Você vai bater papo aí, e daí? Não, você fica quieto, você. Vai dar a opinião dele. Vamos começar de novo isso? Do you want their input or Yes. are you gonna talk? Ok, Rogério, é com você. Bom, eu entendo esse texto ali. Primeiramente, o apóstolo Paulo está falando dele mesmo. So he understands that in first place, the Apostle Paul is talking about himself. Cada dos ministros ou colaboradores que estavam no ministério dele. And all of the collaborators, his, the guys that work, his co-workers, that were with him. E que para nós, nos dias de hoje, então isso se estende a todos aqueles que são ministros ou dispenseiros do Evangelho da Graça. So today it extends to all those who are also ministers in the grace of God. Pelo fato de Paulo não estar presente nos dias de hoje, mas as revelações que ele recebeu, With the fact that Paul isn't present today, but the revelations that he received, ele entregou a todos nós. he gave it to all of us. He gave the revelations to all of us, yeah. So it's not just the minister. Ele está dizendo que é não só o ministro, o servo da igreja. Toda a igreja. Toda a igreja. Na ocasião em específica, Okay. In this specific occasion, when this was written, ele parte dele. yeah, it comes Porque ele from está him entregando. first because he's delivering it. E por isso que chegando a nós nos dias de hoje, nós já recebemos. And because now we received it in our days, we have already received it. E nós somos responsáveis, então, por entregar a outros. And we are responsible to deliver it to others.
So it's we, So all. it's we, é nós, todos nós. Also, Todos nós. to witness Para testemunhar that God was in Christ, que Deus estava em Cristo, reconciling the world unto himself. reconciliando o mundo a si. That's the ministry of reconciliation. Esse é o ministério da reconciliação. That each saved person Que cada pessoa salva, has been called into, para a qual cada pessoa salva foi chamada. has been invited to serve. Chamado ou convidado para servir, né? That's God's will for each member of the body of Christ. Essa é a vontade de Deus para cada membro do corpo de Cristo. So there are no positions in the body that are better than the other. Não há posições no corpo que sejam melhores que um do outro, né? O verso anterior. Como? O verso anterior. Tá, é o 3:18, né? 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Pelo que? Ou seja, ele está com continuação, né? Ele começa com todos nós. Eu acho que fecha. See the beginning of the verse, does it say all of it? But we all. Okay. Did you get that? Great. He went to verse before, right? Yeah. And it says in the beginning of the verse, but we all. So we shouldn't wait Então nós não devemos esperar to serve him para servi-lo until we get to a certain spot. até chegarmos em certo ponto. Serve him right now wherever we're at. Já é para servi-lo onde estivermos, né? Mas ele não está falando local, ele está falando onde estivermos em nossa vida espiritual, no nosso andar com Cristo, no nosso conhecimento. We can't be faithful where we're at. Não podemos ser fiéis onde estamos. We can't? If we can't, Se não pudermos ser fiéis no momento em que nós estamos agora, how are we going to get to como vamos chegar num ponto de fidelidade mais à frente? So, yeah. Ele perguntou se isso faz sentido. So recall Então relembre when I said when you first believed the gospel, quando eu disse, quando você primeiramente creu no Evangelho, you could tell someone else that right then. você já podia passar o Evangelho para outra pessoa ali mesmo. If you understood it well, Se você entendeu bem o Evangelho, you can share it with somebody else the same day. você já pode repartir esse conhecimento com outra pessoa no mesmo dia. And that's what Ray's talking E é isso que o Ray está falando. about. Go ahead. Start. Yeah. Yeah. Chegou o microfone. The microphone arrived. Eu acho que o que estamos falando aqui em relação ao chamado I think that what we're talking about here in relation to calling também reflete um problema de entendimento de muitos cristãos. it also reflects a problem of understanding of many Christians. A Bíblia fala sobre chamado The Bible talks about calling, e eu gostaria de ler um versículo em 1 Coríntios, and I would like to read a verse in 1 Corinthians, capítulo 7, chapter 7, versículo 17, verse 17. que diz: E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. Do you have that word calling in that verse? Hath distributed to every man. As the Lord hath called everyone. Yeah, that's what he's talking about. Yeah, okay. E é claro que no contexto
Paulo está falando sobre acerca do casamento. Yeah, in the context he's talking about Mas em relação ao chamado, ele está falando em relação à salvação. and in relation to the calling, he's talking about salvation. Fomos chamados para a salvação. We were called unto salvation. Em muitas situações diferentes, em circunstâncias In many diferentes, different mas fomos situations, circumstances, chamados para a salvação. but we were called unto salvation. E dentro das igrejas, And inside the churches, nós temos pessoas aguardando de Deus um chamado para o serviço. and we have people that are waiting for God to call them into the ministry. E talvez esperando algo sobrenatural de Deus. Maybe waiting for something, supernatural. Yeah. Talvez um sonho. Right, maybe a dream, a revelation. Yeah. Mas não, eu acho que talvez isso que o Ray também tentou explicar. Fomos todos chamados. And he E thinks dentro that's desse- what Ray was trying to say, that we were all called. E dentro desse chamado, todos temos um serviço. And in this calling, all of us will have a ministry. E o serviço em si é levar a salvação, o ministério da reconciliação. And that would be the ministry that we do. Everybody. Did you Take catch that up, that? yeah. Can you hear what Carol's saying? He's kind of agreeing with you. Yeah, he's just agreeing and adding on so that everybody that is saved has the ministry of reconciliation to share with other people. And we're not supposed to be sitting around waiting for God to Waiting show for us. God to give us this call. Yeah, Yeah. já tá no pacote, né? And to go along, if a person may not feel very good at evangelizing, Talvez a pessoa não se sinta muito bem em evangelizar. not gifted, Não tem o dom, o the jeitinho, né? gift, do I have the gift? He may not feel gifted, Talvez ele não sinta esse dom, but can he share Christ mas ele pode repartir Cristo, ou compartilhar Cristo in his own circumstances? em suas próprias circunstâncias. So you may not feel like you have the gift, Mas talvez você não sinta que tem o dom, but you do have the responsibility. mas você tem a responsabilidade. Same as what É o que você está dizendo, mesma coisa. Yeah, go. Agora eu tenho que levantar. Como pessoas que já passaram por um bom tempo no ministério, cada um de nós, Each one of us, mais velhos no the ministério, older ones in the ministry, pode orientar e auxiliar may help and orient aqueles que estão aspirantes ao the ones ministério. who are aspiring, desiring the ministry. E isso me faz lembrar, And that makes me remember quando eu comecei, when I began, fui evangelizado I was evangelized. e comecei a participar dos estudos de jovens I started participating in youth group na casa daquele que seria meu futuro sogro. in the home of the one who would be my future father-in-law. Eu notei I noticed que o meu sogro that my father-in-law tinha dificuldades com a língua portuguesa. had a hard time with the Portuguese language. E ao tentar comunicar, And when he was trying to communicate, eu percebi que as pessoas não estavam entendendo. I noticed that people were really not understanding. Então eu comecei a sentir uma aflição muito grande, And so I felt a very deep anguish, affliction, porque eu fui criado numa casa because I was raised in a home que meus pais tinham sotaque forte where my parents had a strong e nem accent, sempre conseguiam comunicar. and they didn't always convey what they wanted to say. Então naquele momento, So at that moment, eu pedi para o meu sogro I asked my future father-in-law se eu poderia tentar if I could try colocar nas minhas palavras to put in my own words o que ele tinha tentado comunicar. what he had tried to say. E ele me autorizou imediatamente. And he said, yeah, sure. E mais tarde, And later on,
Ele pediu he asked, para que eu estudasse com ele he asked me to study with him e ficar preparado para eu ministrar para os jovens. so that I would be prepared to minister to the young people. Então, na verdade, duas coisas estavam acontecendo. So actually, two things were happening. Eu estava sendo treinado I was being trained, e ao mesmo tempo eu estava conseguindo servir. and at the same time, I was being able to serve. E a maior parte da preparação do meu ministério, And most of the time of preparation of my ministry, como pregador ou as a preacher líder, or a leader, foi dessa forma. was this way. Eu estava aprendendo, I was learning, ajudando ele helping him, e realizando um sonho and also making a dream come true de servir ao Senhor. to serve the Lord. É só um exemplo. It's just an example. Peraí. Peraí. Não é microfone. Dentro dessa fala que eu achei muito importante, Okay, in this conversation we have foi o chamado. about the call. E o pastor começou falando sobre a questão do ser chamado You started talking about e o querer ser. E o querer ser. and Ser pastor, ou ser, to o desejo, né? O desejo Yeah. e o chamado. Me trouxe a memória and it brought to her remembrance sobre o nosso chamado. about their call. Então, eu achei muito interessante da fala do pastor Then he said sobre o desejo about the desire e o chamado. and the call. Aqui em 1 Timóteo 3, né? Versículo 1. E quando fomos chamados, When we were called, é algo que, falando para os mais novos, speaking to the younger ones, é algo que nos emociona. it's something that really moves them. Quando somos chamados. When it moves us when we are Então, called. assim, como trabalhadores normais no dia a dia, As normal workers in daily life, uma família normal, normal family, e sair de Pernambuco they left their state from e vir para o sul. come to the south. E o mais interessante é perceber que isso não parou And the most interesting thing is that this didn't stop com o chamado. as a call. Que a gente precisa continuar That we need to continue a pregar essa palavra. preaching. Então, assim, eu gostei muito dessa fala sobre o chamado. We should really like this. Achei muito importante na questão de chamado e desejo. A colocação que ele fez. Obrigado. Thank you. Thank you. For me, Para mim, I felt called, eu me senti chamado. but nobody had taught me about calling. Mas ninguém tinha me ensinado sobre um chamado. But I had been saved about 6 weeks, Ele estava salvo há umas 6 semanas. and this was at Riverdale Bible Church in Chicago. Foi na igreja de Riverdale, em Chicago. And the pastor stood up one day E o pastor levantou um dia and he said, if anyone feels led e ele disse: se alguém se sentir chamado to serve the Lord more fully, a servir o Senhor mais completamente, stand up. fique em pé. And I looked around. E eu olhei para tudo. I looked
everybody standing up? Por que todo mundo não está se levantando? I want to serve the Lord. Eu quero servi-lo mais. So I stood up. Então eu fiquei em pé. Eu levantei. And there was a 15-year-old boy. E tinha um rapaz de 15 anos de idade. I was 21. Eu tinha 21 anos. There was a 15-year-old boy Tinha um rapaz de 15 anos de idade. who they had done that for his sake. E eles tinham feito essa pergunta por causa dele. So nobody expected anybody else to stand Então, up. mais ninguém esperava que outra pessoa levantasse. But I didn't know that. Mas eu não estava sabendo disso. That boy's name was Ricky Kerr. E o nome desse menino era Ricky Kerr. And he's now E hoje the editor ele é o editor of the Berean Searchlight da revistinha Berean Searchlight at the Berean Bible na Society. Sociedade Bíblica Bereana Em Wisconsin. em Wisconsin. And he and I are very good friends. E somos muito amigos. So I thought it was interesting. Então eu achei interessante. My first thought Meu primeiro pensamento is, why isn't everybody standing up? por que todo mundo não está ficando em pé? Qual o problema aqui? So I see it. I felt called, Então eu me senti chamada. but I can see how people can develop a desire. Mas eu também posso entender como as pessoas podem desenvolver um desejo. And then E então I got married eu me casei and moved to Florida e me mudei para a Flórida to understudy the pastor there. para estudar com o pastor que estava lá. And he had to leave the ministry. Ele, no fim, teve que sair do ministério. So Sarah and I came back to Chicago, Então eu e Sarah voltamos a Chicago. and she went to work for Pastor Stan Cornelius Ela foi trabalhar para o pastor Cornélio Stan as a secretary. como secretária. And she became the secretary of the executive director. E ela se tornou a secretária do diretor executivo. And his name was Ivan Berger. E o nome dele era Ivan Berger. So I would drive to pick Sarah up every day, Então todos os dias eu dirigia até lá para buscar a Sarah. and I would go ask Ivan questions, E eu ia fazer perguntas para o Ivan. and he would help E ele me ajudava. me. And he became my mentor, E ele se tornou meu mentor. kind of like with Warren, eh? Assim como Bernardo e meu pai. And I went with him places, I carried his briefcase, Eu ia com ele para os lugares, carregava a maletinha and dele. he trained Luciano faz isso. me. Everywhere he went, I went to. E onde ele ia, eu carregava e ele me treinava. And the church in Riverdale, E a igreja em Riverdale, where I was saved, onde fui salva, they now had no pastor. agora estavam sem pastor. So they asked Ivan to come down from Chicago Então eles pediram para o Ivan descer de Chicago and teach them on Sunday morning. e ensiná-los nos domingos de manhã. And they said, we want Don Webb to teach Wednesday evening. E eles falaram, nós queremos que o Dan Webb nos ensine nas quartas-feiras. And Ivan said, do you want to do that? E aí a gente me perguntou, você quer fazer isso? And I said, no, E eu disse, não, because I didn't feel qualified. I didn't feel trained. não me sentia qualificado, treinado o suficiente. I didn't feel well enough grounded in the whole Bible. Não me sentia firme So- o suficiente na palavra ainda. So Ivan said, Então Ivan disse, pick a letter of the Apostle Paul escolha uma epístola do apóstolo Paulo and break it down into small portions, e divida em pequenas porções. and you study Sunday night, E você estuda domingo à noite, Monday night, segunda e segunda noite, and then you call e daí você liga para me if mim. you have any questions, Se tiver alguma pergunta, any hard verses, qualquer versículo difícil, anything you can't figure out by qualquer the coisa context, que você não consiga entender pelo contexto, you call você liga para mim. me, and we'll go over it together. E daí a gente vai passar passo a passo.
And then Tuesday night, E daí, terça-noite, you study it all again. estuda tudo de novo. And then Wednesday night, E daí, na quarta, you go down to Riverdale você vai lá na igreja and you teach Wednesday night. e você ensine o estudo da quarta-noite. And I said, okay. E daí eu disse, tá bom. And so he became my teacher. Então ele se tornou meu professor. And the rest is sort of history. E o resto é mais ou menos história. So it's a good system. That's what I'm used Então, é um sistema bom e é com isso que eu estou acostumado. Olha um pouco. Como o pastor Cleide falou, referente ao chamado que todos nós fomos chamados a aceitar o Senhor Jesus. Mas eu creio que existe talvez sentimentos, forma de sentir diferente. Aceitar Jesus, amém. Ser chamado para a obra de Jesus, amém. Completamente diferente. É como diz, quando é chamado para aceitar, é maravilhoso. Aí o Senhor vem e prepara para a obra. E o chamado a fazer a obra é um sentimento que eu acho que cada um de nós às vezes nem entendemos. De largar tudo para servir. And I think in the body of Christ, E no corpo de Cristo, everybody's important. todo mundo é importante. You can all serve. Todos podemos servir. And you may not feel E talvez você não sinta like the best teacher, como se fosse o melhor professor, singer, cantor, evangelist. evangelista. You may not feel like the number one person, Talvez você não se sinta a pessoa número 1, but in God's eyes, mas aos olhos de Deus, we're all number one persons. somos todos pessoas número 1. You may feel like the second best, Você pode até se sentir o segundo melhor, but you're not the number two person in God's eyes. mas aos olhos de Deus você não é a pessoa número 2. You're not the number two person in the assembly. Você não é a pessoa de número 2 na igreja. We are all precious to Him. Somos todos preciosos para We should Ele be precious to each other. e devemos ser preciosos uns para com os outros. Everybody has a purpose, Todos têm um propósito, a calling, chamado, and we take a step of faith to honor whatever e He's asking tomamos us to um do. passo de fé para honrá-lo naquilo que Ele pede para que façamos. So we're all the number one person in His eyes. We're all important. Somos todos a pessoa de número 1 aos olhos de Deus. We Somos are todos all número 1. precious to Him, Todos preciosos. and He's training each of us to serve Him. E Ele está treinando a cada um de nós para servir. Que diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que façamos. Foi ela, feitura. Bom, Tá? yeah. O que que foi? Peraí, o que você We are His workmanship created. Eu não entendi o comentário que você fez. É a palavra feitura, principal obra, poema, né? Yeah. He used the Greek word for the word. Poema. Poema. Yeah. It is Yeah. poem. Yeah, Yes, poem. sir. Poema Yeah. is the Greek word. Yeah. It's just, Yeah, got that. So we are God's poem. somos o poema de Deus.
Eu só gostaria de compartilhar com a irmã. Daquilo que ela falou do pensamento. Então, eu gostaria que fosse apresentado Filipenses 3, capítulo 3, e o versículo 15. Obrigado. Esse vídeo Deus revelará com o passar do tempo. And then also chapter 2, verse 13. E também ele está acrescentando o capítulo 2, versículo 13. For it is God Porque Deus who works in you é quem efetua em vós both to will tanto querer and to do como o realizar, of His good pleasure. segundo a sua boa vontade. So we're trusting Him Então estamos confiando nele to be faithful to us. para ser fiel a nós. And that's what He's helping us to do. E é isso que ele está fazendo, ajudando-nos a confiar. Então, no capítulo 3, versículo 15, há essa possibilidade, como a irmã colocou, There is this possibility of the way she said, de pensar de uma maneira diferente. to think different. Mas será que essa maneira diferente But is this different way está correta? correct? Porque o versículo diz: também isto Deus pôs esclarecendo. The context might help a little there, eh? Talvez o contexto ajude um pouco nesse lugar, nesse caso. Has to do with dedication to pressing toward the mark, the dedication. Aqui tem a ver com a dedicação de prosseguir para o alvo. To me, in the context. Obrigado. Obrigado. Thank you.